Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim: Pedi, peçam, e dá-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abri-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dá uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dá uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Fecha a Bíblia, fecha os seus olhos e oremos. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti pela semana que finalizou ontem e pela semana que começa hoje, onde nós temos mais uma vez a chance de tentar buscar aquilo para que nós somos salvos. O Senhor nos buscou, nos salvou, nos resgatou, para que pudéssemos dar fruto e que o nosso fruto permaneça diante de Ti. Agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor não faz quando merecíamos que o Senhor nos punisse, mas a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor tem nos guardado, nos sustentado, tem nos feito desfrutar de mais do que o que temos merecido. Agradecemos a Ti pela provisão, pelos livramentos, pelas vitórias, pelas portas abertas, pelas portas fechadas, pelas orações atendidas, pelas orações não atendidas, porque sabemos que em todas as coisas o Senhor faz cooperar para o nosso bem. Pedimos que nessa noite a Tua palavra ela venha produzir em nós o fruto para o qual ela foi enviada, que ela possa trazer edificação, exortação e que saiamos daqui melhores do que entramos. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso e concorda, diga amém, Jesus. No Sermão do Monte, nos capítulos 5 e 6 e 7, Jesus ele faz um resumo do que ele quer que você saiba. Jesus ele faz um resumo do que ele quer que você aprenda. Jesus ele faz um resumo do que ele quer que você grave na sua memória para que você consiga desfrutar a vida que Deus tem para você. Então Jesus ele aqui já está no final. Ele, depois de falar por muitas horas, quando já está chegando no final, geralmente quando uma pessoa ela vai dar uma instrução muito grande, ela deixa para dar a instrução final mais importante, as instruções finais mais importantes. Para quê? Para que as pessoas geralmente se lembrem daquilo que foi falado por último. Se eu falar com você 30 números aleatórios e por último eu falar 3 números lá dentro daqueles 30, naturalmente você vai lembrar dos 3 últimos, você não vai lembrar dos primeiros. Mas para quem é diligente, busca, estuda e até decora aqueles 30, se puder ter acesso ao material para repetir. Só que Jesus, sabendo que as pessoas nem sempre elas são diligentes para decorar, nem sempre elas são diligentes para estudar a palavra, ele, por vontade própria, ele escolheu colocar alguns ensinamentos importantes no final do seu discurso. E se era capítulo 5, 6 e 7, aqui era no final, já caminhando para o final do 7. Por quê? Porque ele quer que você viva uma vida que glorifica a Deus. Quem aqui quer viver uma vida que glorifica a Deus, diga amém. Então você precisa meditar nas palavras de Jesus e de maneira especial, se tem que decorar muitas coisas, o ideal é você decorar o mais importante primeiro. E aí depois você vai decorando as outras coisas. E um dos ensinamentos de Jesus, para você receber daquilo que ele tem para a sua vida, está por trás de um versículo, por trás de um ensinamento dele que tem 3 níveis de revelação. Diga comigo assim, 3 níveis de revelação. Então Jesus conquista na cruz e deixa disponível para nós recebermos. Mas ele diz que essas coisas elas podem ser alcançadas em 3 níveis de busca, em 3 níveis de diligência. E muitas delas são alcançadas de maneira fácil. Porque Jesus disse que o primeiro nível da diligência, do primeiro nível do interesse que você tem que ter, para você desfrutar do que Deus tem para a sua vida, é você pedir. E para você pedir, você precisa desejar. Para você pedir, você precisa saber o que você quer. Para você pedir, você precisa valorizar aquilo que está pedindo.
Então tem muita coisa que é especial da parte de Deus. E Ele não vai exigir que você faça nada para receber. Ele não vai exigir que você jejue, Ele não vai exigir que você abandone nada, Ele não vai exigir que você faça nenhum tipo de sacrifício. E quando você pedir, se aquilo que você está pedindo estiver na categoria das coisas que se recebem só por pedir, a Bíblia diz que você vai pedir, então dá-se-vos-á, e você vai receber. Só que a Bíblia também diz que tem um segundo nível de coisas que Deus tem para nós, que é de Deus para a nossa vida. Que às vezes você vai pedir e não vai acontecer. Você vai pedir uma vez, vai esperar para ver se Deus faz, não vai acontecer. Então você deve automaticamente, se você estudou o que Jesus disse, entender que aquilo não é alcançado apenas por pedir, apenas por falar com Deus. Deus, me dá. Deus, me entrega. O segundo nível que Deus tem para você alcançar o que Ele tem para a sua vida é buscai. Qual que é o principal mandamento da Bíblia de Jesus? Está em Mateus 6,33. É o quê? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então isso mostra o quê? Já é uma coisa que Deus tem para você, mas que precisa ser buscado. Que precisa você se mover, você precisa ter alguma atitude para que aquilo aconteça em parceria entre você e Deus. Porque não dá para fazer na força do braço. Não dá para alcançar sozinho. Não dá para alcançar de maneira natural. Não é você falar, Deus, deixa comigo que eu vou buscar o reino de Deus. Você não consegue. Então você precisa entender que você vai buscar, mas você vai buscar com a ajuda de Deus. Tudo aqui é coisa de Deus. Tudo aqui é coisa que Deus tem para a sua vida. E isso pode ser outras coisas também, que não acontecem só de você pedir. Mas você vai ter que se levantar da sua zona de conforto. E quando você se levantar, Deus já está pronto para te ajudar. Deus já está pronto para te dar reforço assim que você começar a fazer o esforço. Porque você vai buscar, você não vai pedir. Porque se você pedir, Ele te der, não tem esforço. Por exemplo, quando você clama de coração ao Senhor Jesus pedindo salvação, Ele não te pede o esforço, Ele não te pede para insistir, Ele não te pede para fazer nenhum tipo de esforço para você ir receber a salvação eterna que é dada pela fé. Então, quando você pede com fé, você recebe. Mas muitas coisas você só vai receber se você buscar. E não é um buscar também com muita força, não, porque o buscar com muita força é o que eu vou falar depois. É você simplesmente sair da zona do conforto, é você se levantar em desejo daquilo que você quer, e Deus já está de pé esperando você para que Ele possa te ajudar. Deus já está muitas vezes de pé com a bênção esperando para derramar na empresa que você vai abrir. Mas às vezes você nunca abre. Deus já está esperando muitas vezes para tocar no coração do patrão que vai abrir a porta de emprego que você vai entregar o currículo, mas você não entrega, então você nem está fazendo o esforço mínimo, o esforço básico, aquilo que é levantar do lugar e correr um pouco atrás, fazer algum esforço. E Deus, em muitos casos, Ele já está querendo cooperar com você, mas Ele só vai cooperar se você se levantar, se você se mover, se você tiver alguma atitude, ainda que não muito esforçada, mas só de mostrar que você não vai ficar parado, que você não vai ficar inerte, que você não vai ficar como uma pessoa que só pede. Você vai se levantar. E tem bênçãos hoje que já estão te esperando. Você não vai ter que buscar muito, vai ter que buscar pouco. Mas como você não está buscando essa bênção nada, aí Deus não te dá. E às vezes você está pedindo, mas não está recebendo. Mas como não está buscando, aí essa bênção ela fica retida. Mas tem coisas na nossa vida que Deus também tem para nós. Só que são coisas que são de muito valor, diga assim, muito valor. Não que a primeira não seja, que a primeira que eu falei, a salvação é de muito valor também, mas eu estou falando a partir da sua salvação, a partir do dia em que você se torna filho de Deus, a partir do momento em que você é uma pessoa tornada parte da família de Deus, tem coisas que, se você elimina aí a salvação já contando com ela garantida porque você é filho de Deus, a partir daí tem coisas que são muito importantes para a sua vida, são muito boas, tanto Deus quer que você receba, como você ficaria extremamente grato e favorecido e abençoado por receber. E essas coisas, Deus, Ele não coloca elas na categoria do pedir, Ele não coloca ela na categoria do buscar, Ele coloca ela na categoria do bater. No caso aqui está se referindo a uma porta, né? Bater e abrir. Está falando de você fazer um movimento onde exige um esforço a mais, onde você tem que usar um pouco de uma violência no sentido positivo, uma violência no sentido de você arregaçar as mangas e falar assim, eu não aceito viver sem isso. Porque tem muita coisa que você aceita viver sem. E se essa coisa for uma coisa que é para ser buscada nesse terceiro nível, se você aceitar viver sem, você vai ficar sem. Por quê? Porque Deus vai colocar ela num nível de coisas que só são dadas para quem fala assim, não, eu não aceito viver sem isso, eu não aceito desfrutar de uma vida sem isso, é como diz aí na internet, eu não aceito menos que isso.
É aquela pessoa que põe aquele propósito no coração dela e é de Deus para a vida dela, e ela fala assim, eu não aceito ficar sem isso para a minha vida. Eu não aceito ficar sem conseguir essa bênção. Eu não aceito ficar sem conseguir essa provisão. E aí o que aquela pessoa faz? Ela vai se levantar, que seria o bater, ela vai perceber que não está conseguindo ainda, e ela vai dizer assim, ó, eu vou dar a minha vida, eu vou arriscar tudo que eu tenho, eu vou fazer todo o esforço que eu puder, vou derramar cada lágrima e cada gota de suor que for necessário para que eu alcance essa bênção. E geralmente essa bênção vai ser uma bênção muito grande. Por exemplo, João Batista, ele foi filho de Isabel e Zacarias. Eles oraram a vida inteira pedindo um filho e não tiveram. Então, se João Batista fosse um filho da bênção do pedir, eles iam pedir, eles eram casados, eles iam continuar vivendo como casados, naturalmente eles iam ter o filho. Se fosse só do buscar, talvez eles iam demorar uns 2 anos, 3 anos, mas ia se esforçar, perguntar ao médico alguma coisa e ia alcançar. Mas como João Batista era algo muito especial da parte de Deus, porque ele seria o homem que ia batizar Jesus, Deus deixou que João Batista ficasse na categoria do bater, ou seja, era algo que a pessoa ia ter que dar o seu último esforço, até a sua última gota de suor, no sentido de diligência, no sentido de orar, no sentido de buscar, no sentido de você esgotar suas forças, para que depois que você esgotou suas forças, Deus entra com o socorro dele. Uma coisa é você esforçar um pouco e Deus te ajudar, e outra coisa é Deus só te ajudar depois que você fizer tudo que você podia fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, João Batista, ele só nasceu quando os pais dele fizeram tudo que podia fazer, e inclusive eles atingiram a idade onde não dava mais para tentar, porque a mãe dele já tinha uma idade elevada, ou seja, eles tentaram todo o potencial humano e entraram no lugar onde não tinha mais jeito. Então, tem muitas coisas da sua vida que Deus quer te dar. E eu estou falando dessas coisas da terceira categoria, que são coisas que depois que você der todo o seu esforço, depois de você buscar de todo o seu coração, e não tiver nem mais jeito de buscar, é que Deus vai fazer. Tem um versículo, se não me engano, Jeremias, que diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscaste de todo o coração. Então ali está falando de um buscar o quê? Depois de já ser salvo, depois de você já ser filho de Deus, depois de você já estar na presença de Deus, você buscar o quê? Uma experiência. Você buscar uma revelação de Deus para a sua vida, para você guiar a sua vida. Não é a revelação que você vai num culto e um pastor te revela. Eu estou falando uma palavra que vai te dar uma direção para a sua vida e você sabe que por ela você vai caminhar nela uns 15 a 20 anos servindo a Deus. Então você precisa desejar para a sua vida tudo que Deus tem para você. Quando você desejar algo, você lê a Bíblia e percebe que Deus tem algo para você, você pede. Se você sentir no seu coração de alcançar algo, você pede a Deus. A Bíblia diz que Deus, você deve colocar diante de Deus todos os desejos do seu coração. Não diz nem que você tem que ficar pensando se aquilo que você está pedindo é de Deus ou não. Se você desejou, você pede. E se for simples, Deus vai te dar. Porque a Bíblia diz que ainda os homens maus, eles sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará bens. Olha a última palavra ali, ó. Que está nos céus dará bens. Então, se alguém disse que era, não, mas Deus vai dar só se for coisa espiritual. Não, já é da vontade de Deus te dar bens. Já é da vontade de Deus te dar coisas dessa terra. Já é da vontade de Deus te dar coisas naturais. Já é da vontade de Deus te fazer alcançar sucesso também diante dos homens. Por isso que está ali a palavra, na segunda linha lá, a última palavra da segunda linha de baixo para cima está, dará bens. Fala comigo assim, Deus quer me dar bens. Então aqui para você não ter dúvida que o coração de Deus não está só em coisas espirituais para a sua vida, porque Ele sabe que você precisa, que você deseja, que você anseia, e é do coração de um pai te dar coisas naturais. Por isso usou ali a palavra bens nessa tradução. Para quê? Para que você não fique pensando, eu só vou buscar dons, eu só vou buscar unção, eu só vou buscar uma presença de Deus, eu só vou buscar uma experiência com Deus. Tudo isso é lógico que é muito superior, mas Deus já está dizendo que você pode buscar dele bens, que você pode buscar dele uma promoção, que você pode buscar da presença dele algo natural, algo que é dado ali na mão de um homem, de uma bênção, de uma promoção, de você passar em algum teste, de você receber alguma coisa que é totalmente da terra. Já está no coração de Deus te dar. Porque a Bíblia diz que quando a gente se deleita no Senhor, Ele realiza o desejo do nosso coração. E o coração do homem, geralmente, ele deseja bens. E aqui inclui tudo aquilo que é da terra, tudo aquilo que é natural. E aí, quando Deus te dá o natural,
Aí que acontece a segunda parte da mensagem, que é a maneira que você lida com o que Deus já está te dando dos bens, das bênçãos, das coisas que são da terra, por exemplo, família, coisa da terra, a casa é coisa da terra, você ter ali um teto sobre a sua cabeça é coisa da terra. É aí que Deus testa o seu coração e o meu para saber se Ele vai te dar as coisas mais importantes, que são as espirituais, que é aquelas que realmente a gente deveria desejar, mas Deus sabe da nossa limitação e sabe que a gente quer o natural, sabe que a gente quer o simples, o básico, aquilo que o olho pode ver. E aí o que Ele faz? Você pede, busca ou bate. Então, num desses 3 níveis, Ele te dá aquilo que é da terra. Ele te dá um bem. Ele te dá uma bênção natural. Ele te dá uma experiência aqui que não é daquelas maiores, assim, para falar que essas que estão no coração de Deus, essas que estão no seu coração. E aí, quando Ele te dá, começa uma nova fase. Fala comigo assim, uma nova fase. É a fase de ver como você reage com aquilo que Deus já te deu. Qual é o nível de gratidão que você tem, como você cuida daquilo que Deus já te deu no sentido dos bens. Quando eu falo bens, eu quero que você tenha em mente tudo aquilo que é da terra, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que pode ser visto com os olhos ou contemplado assim com a sua mente. Agora, saúde é algo da terra. Você ter saúde é algo aqui da terra. Então, quando você tem uma bênção, uma provisão financeira, uma porta aberta, uma pessoa que Deus levanta para te abençoar, a maneira que você reage àquela pessoa, a maneira que você cuida do que Deus te deu, que é bens, vai determinar qual vai ser o nível e a pressa e a velocidade que Deus vai te dar as coisas espirituais. Tem até um versículo, Jesus dizendo aqui, se eu não me engano, está em Lucas, que diz: se você não cuidar daquilo que é natural, como que Deus vai te dar aquilo que é as riquezas? Não, o texto diz assim: se você não cuidar das riquezas naturais, quem é que vai te confiar as riquezas celestiais? Então Deus está dizendo, se você não cuidar dos bens que você pediu, que você ganhou, quando você pediu, bateu ou buscou, por que Deus vai te dar as bênçãos que são mais importantes ainda? Se você não valorizou o simples, como que você valorizaria, que dá para você ver, contemplar e entender? Como que você vai valorizar uma experiência sobrenatural, por exemplo, de você ter um anjo aparecer no seu quarto e te falar uma coisa? Então, se você não... Isso já é uma experiência extraordinária, já é uma experiência sobrenatural. Você não ouve, você não valoriza a Bíblia, que é natural, a Bíblia é física. Você consegue pegar a Bíblia e ler. Já está lá na Bíblia, lá, congregai, está lá escrito, lá em Hebreus. Se o que está escrito fácil, você já não está valorizando, como você quer de Deus uma direção clara no seu ouvido, para você pedir e Ele te falar só com você ouvir uma voz, você ter uma revelação clara de Deus. Para quem é que Deus dá a revelação clara sobre algo? É para quem já valoriza a revelação que já está disponível. Você precisa entender que esse é um princípio de Deus, de abençoar com mais quem já foi fiel com menos. Colocar no muito quem já foi fiel no pouco. E isso não muda. E qualquer nível que a gente está, Deus sempre tem mais. Então, hoje você pode estar no nível que você considera muito, mas para o que Deus tem para fazer na sua vida, ainda é pouco. E Ele está dizendo, eu estou o tempo inteiro olhando para o que você está fazendo com o que eu te dei. Eu estou o tempo inteiro olhando o que você fala sobre o que eu te dei, o que você fala sobre a sua família, o que você fala sobre o seu salário. Tem pessoas que pegam o salário que ela considera pouco e já diz, é uma mixaria, é uma miséria, é nada. Então o que acontece? Ela recebeu de Deus, que Deus abriu a porta, Deus tocou no coração de alguém, Deus deu ela saúde para trabalhar, e ela amaldiçoa, ela diz que não é nada, ela diz que é uma miséria, ela diz que não dá para nada. E então essas palavras sobem para o céu como alguém que tem uma coisa chamada murmuração. Fala comigo assim, murmuração. E então, se ela não está sendo fiel no pouco, que é o salário pouco, não tem como Deus elevar. Deus não vai falar do céu assim, já que está pouco, eu vou aumentar. Não, Ele vai dizer, se está pouco e você está murmurando, você tem que ficar com pouco até você parar de murmurar. Se você está sendo humilhado por alguém e está humilhando de volta, revidando a humilhação, você tem que continuar sendo humilhado. Porque para Deus entrar com uma transformação, que é o que vem do céu, você tem que agir com fidelidade naquilo que é da terra, que é o que você já está na mão, que você já tem na sua vida, que você já está disponível. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Então você precisa entender que esse princípio aqui é esse. A mensagem que eu tenho para você hoje é essa. A primeira parte é aquela, que tem coisas que você vai só pedir, tem coisas e Deus vai te dar sem fazer esforço nenhum. Tem coisas que você só vai levantar para começar e Deus já vai te ajudar e o negócio vai dar certo. Mas se você não levantar, Deus não vai te ajudar.
Tem coisas que você vai ter que ir até o seu último esforço, onde você não aguenta mais, não tem aonde buscar recurso, e aí depois Deus vai te dar. E aí é coisa da terra, vai te dar bens, coisas que dá para ver, coisas que dá para você entender. Tem coisas que a Bíblia diz assim, ó, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais penetrou o coração do homem, é o que Deus tem preparado. Não é isso aqui não. Isso aqui, ó, bens, é o que os olhos já viram, que os ouvidos já ouviram, e que já penetrou o coração do homem. É o natural. Isso Deus te dá se você pedir, ou buscar, ou bater, e se for de Deus para sua vida. Aí quando você busca isso e recebe, e você ama a Deus sendo fiel, cuidando bem do que Ele te deu, Ele vai te dar então coisas que os olhos não viram, que não é aquilo ali, coisas que os ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou o seu coração. São coisas espirituais, são dons espirituais, são experiências espirituais. São lugares espirituais que Deus te coloca, onde depois que você entra nele, acabou. Você começa a se mover de um jeito que você não se movia antes. Você começa a ter vitória contra pecados que antes você não tinha. Você começa a conseguir fazer para Deus um trabalho que você não conseguia fazer antes. Por quê? Porque você foi levado para um lugar mais especial. Porque você foi fiel nos bens. Você foi fiel, Deus te deu uma família e você cuidou dessa família. Deus te deu uma pessoa para te abençoar, e você foi grato àquela pessoa, você fez ela saber que você era grato, você agradeceu ela, você falou com ela, você disse para ela que é grato pela vida dela. O que Deus faz? Deus coloca pessoas que vão te abençoar mais. Deus coloca pessoas que vão te abençoar com coisas do céu. Porque tem uma pessoa chegar e te dar um dinheiro que você está precisando, isso é uma coisa da terra. Mas se uma pessoa chegar para você, impor as mãos sobre você, você for curado de uma enfermidade que está doendo há anos e meses ou anos, isso é uma coisa do céu. Tem uma mão impor sobre alguém, a pessoa ser curada, isso é um negócio do céu. Agora alguém chegar e te dar um dinheiro é coisa da terra. Então tem muita gente que alguém te dá um dinheiro, te abençoa, e você está sempre achando que você merecia mais, que é pouco, que você tinha que ganhar mais, que a pessoa não te deu tanto que você merecia, quando na verdade o que Deus queria que você fizesse era só agradecer, tanto a Deus como a pessoa. Para quê? Para que Deus possa te enviar agora pessoas que vão te dar algo que não pode ser comprado com o dinheiro, que não pode ser comprados com a influência, que não pode ser dado pelo governo, que não pode ser dado por uma boa lábia, que só pode ser concedido se Deus quiser conceder. Então, quem aqui deseja viver aquilo que só Deus pode fazer pela sua vida, diga glória a Deus. Então, você precisa parar e meditar no que Deus já tem te dado. O que você, por exemplo, seu celular, você tem ele, Deus te deu. Como você está usando ele? Você usa ele para a glória de Deus, ou você usa ele para se intoxicar através de conteúdo que vai te prejudicar? Porque já te deu, está na sua mão, é seu, está pago. Se não tiver pago ainda, termine de pagar, amém, amém. Mas já está na sua mão, é seu. O jeito que você usa ele vai determinar se Deus pode te abençoar com coisas espirituais. Agora, às vezes você tem um negócio material e você já usa aquilo para o seu mal, para a sua contaminação, para você se encher de informações que vão te fazer mal espiritualmente. Deus está dizendo, eu te dei provisão para ter um celular e você não cuidou bem, você não usou ele para a minha glória. Será que se eu te der um dom espiritual, você vai usar para a minha glória? Com certeza não vai. Por quê? Porque quem não valoriza as coisas naturais, quem não é fiel no pouco, quem não é fiel nos bens dessa terra, não será fiel nas coisas espirituais. Se Deus te der algo, e com certeza Ele tem te dado, Ele vai cobrar, no sentido de que Ele vai te levar para um novo nível. E você vai perceber quando você entrar lá, você vai falar assim, nossa, o que Deus está fazendo? Esse ano eu tive uma experiência com Deus de janeiro para cá. De Deus mudar uma situação na minha vida que já estava, não vou nem te contar não, senão você vai ficar com a inveja santa, mas não vou te contar não. Amém, amém. Então, Deus tinha uma área da minha vida que estava assim, muito esquisita, sempre ali no básico, na provisão, no mínimo e tal. Deus deu uma virada que as coisas se tornaram bem mais fáceis, bem mais simples. Por quê? E veio de uma maneira, e teve jeito que eu tentei buscando, e não veio. Mas de outra maneira Deus fez sem eu pedir, sem eu tentar. Porque quando você consegue um negócio que você tentou, você pode ser que você buscou, Deus gerou o favor, você conseguiu. Agora, quando Deus faz abrir uma porta que você não pediu, você tem que olhar e dizer, não, isso aqui foi de Deus. E foi só de Deus, porque uma coisa é ser de Deus que você pediu. Outra coisa é que você não pediu e Deus fez acontecer. Você tem que parar e refletir e dizer, não, isso aqui verdadeiramente o Senhor é que fez na minha vida. O Senhor é que fez
na minha casa. O Senhor é que fez na minha família. O Senhor que fez na minha vida sentimental, na minha vida financeira, na minha vida espiritual. E essas coisas, elas só acontecem depois do fim de uma temporada de provação. Diga assim, uma temporada de provação. E a provação é o quê? É você receber de Deus algo simples, natural, que os olhos podem ver, que os ouvidos podem ouvir, que já entrou no seu coração, e você fala, Deus, eu não tenho aquilo que os olhos não viram ainda, que os ouvidos não ouviram, mas eu já tenho aqui coisas que os olhos podem ver, os ouvidos ouvir e o coração sentir. Muito obrigado, Senhor. Eu nem merecia mais, vamos supor que fosse esse mouse aqui. Eu nem merecia esse mouse, mas o Senhor tem sido gracioso e me dado esse mouse. Esse sentimento de que você não merecia mais, vai te fazer receber mais. Agora você ficar assim, nossa, eu tenho pouco, eu merecia mais, vai fazer você no mundo espiritual ficar soberbo, achando que Deus está sendo injusto. Quando na verdade, se você pensar, Ele está te dando mais do que você merecia. Amém ou não amém? Você precisa tirar da sua mente esse pensamento de que, está sendo injusto. A vida está sendo injusta. Não. Se Deus fosse te dar o justo, você ia morrer. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos em palavras, pensamentos e atitudes, e Deus está contemplando o seu coração. Agora, quando você se liberta desse sentimento de que você merecia mais, talvez você está com a vida toda embaraçada, mas você fala assim, Deus, a vida que eu merecia era muito mais embaraçada que essa. Glória a Deus pela saúde que o Senhor está me dando, por eu poder ter umas roupas, por eu poder ter a família que eu tenho. Eu não merecia nada, o Senhor tem me abençoado, sou grato a Ti. Aí você está sendo grato com o que Ele já te deu, ainda que é pouco, mas é mais do que você merecia. Quando você libertar desse pensamento que você merece, que você tinha que estar acima, de que as pessoas não estão te dando o valor que você tinha, a pessoa falou mal de mim, eu vou lá tirar satisfação. Quem é que vai tirar satisfação? Quem pensa que é muito bom. Porque se a pessoa soubesse realmente tudo que você passa no seu coração, ela ia saber que você é pior do que ela falou mal de você. Só que a gente não aceita falar mal da gente, por quê? A gente ama a nossa reputação. Agora, quando você entrega na mão de Deus, você está dizendo assim, Deus, fulano falou mal de mim, mas ele nem me conhece direito. Se me conhecesse, ia saber que eu sou capaz de coisas piores do que ele está falando. Eu sou muito ruim, sou muito falho, mas graças à bondade de Deus, eu sou salvo, eu tenho algumas bênçãos, Deus tem me abençoado, e com fé em Deus eu vou melhorar e vou me libertar daquilo que ela está falando mal de mim e daquilo que ela nem sabe que eu faço e que ela não está falando. Por quê? Porque você vai entender que você não é ninguém para reclamar de que alguém falou de você. Você é pior do que as pessoas falaram. Fulano de tal falhou um dia. Você falha muito mais do que aquele dia. Fulano de tal um dia me magoou. A pessoa que alguém fala que ela magoou ela, geralmente o que magoa muito mais gente, a pessoa não fica nem sabendo. Então acredite, tire da sua mente esse pensamento de que a pessoa não pode ser injusta com você. Porque se Deus te desse tudo que você merecia, você não estaria vivo. Então seja grato. A Bíblia diz, esqueci o versículo aqui agora, em tudo dai graças. Pastor, eu estou no emprego do salário mínimo. Dê graças a Deus, porque se Deus fosse te dar o salário da sua falta de diligência, da sua falta de busca, perguntando quantas pessoas você ganhou para Ele, quantas vezes você leu a Bíblia na semana, se for perguntar todas as coisas que Deus geralmente poderia te perguntar, você vai ver que você não merecia nem o que você tem. Mas quando você para e analisa o que você já tem e fala assim, Deus, muito obrigado, Senhor. Nossa, eu poderia ser uma pessoa bem melhor, não sou, e mesmo assim o Senhor me abençoa, o Senhor me livra, o Senhor provê, o Senhor me dá. Esse sentimento vai fazer você desfrutar de coisas maiores. Olá, graça e paz, aqui quem fala é o pastor Richard. Você acabou de assistir mais um culto aqui do Ministério de Restauração Rei Jesus. Eu agradeço pela sua audiência, pela sua participação e quero pedir que você, se desejar receber cada uma de nossas ministrações direto no seu WhatsApp, entre em contato pelo número de WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo. Por meio desse número também, você pode abençoar financeiramente esse ministério através do Pix. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Amém?